Oi, pessoal! Finalmente resolvi voltar a postar no canal. Eu tava recebendo um monte de reclamação falando que eu só tinha 10 vídeos, que tinha que ter mais e que eu já não posto há não sei quantos anos. Então eu resolvi fazer isso, voltar aqui pro YouTube. Então já vou avisar pra você que todas as quintas a gente vai ter um vídeo novo ensinando a desmistificar e dominar as cartas de tarô. Pra não perder nenhum vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e inclusive me acompanhe lá no Instagram, porque todos os conteúdos gratuitos que eu posto aqui são diferentes dos conteúdos gratuitos que eu posto lá. Então segue lá, @tarodachai, porque você também vai ficar por dentro de todas as novidades que eu trago do tarô. Eu mostro tarôs novos, eu mostro conteúdos diferentes. Então corre lá para me seguir também. Então agora, sem enrolação, vamos pro conteúdo, porque hoje o conteúdo precisa de papel e caneta. Hoje a gente vai falar das combinações de cartas. E é uma coisa que eu recebo muita dúvida e eu vejo que os meus alunos do curso de tarô têm muito medo de não conseguir fazer combinações de cartas, de não conseguir decifrar as cartas. Então eu já quero desmistificar isso aqui, que é o que eu sempre falo para eles, que ao invés de se preocupar se o rei de paus com o dois de paus vai significar determinada coisa, você tem que se preocupar em entender a carta de forma unitária. Então, assim, gente, vou falar para vocês uma coisa. Se vocês tentarem ficar entendendo duplinhas de cartas, vocês vão ter mais de 6.000 combinações. Imagina você ter que estudar mais de 6.000 combinações. É para ferrar qualquer cronograma de estudo, porque você vai ficar desesperançoso, vai achar que é muita coisa e vai esquecer. Agora, quando você estuda carta por carta, são só 78 cartas. É muito mais fácil estudar ela unitária. Então, eu vou dar uma diquinha para vocês. Vocês vão precisar de um caderninho com 78 páginas. Durante essas 78 páginas, você vai ter que escrever ali dentro delas o nome de cada carta, ou você pode botar a carta de tarô ali, e você vai botar do lado assim: significado geral, significado no amor, significado negativo, significado no trabalho. Você vai botar esses 4 itens. Qual que é o significado dessa carta num geralzão, como ela é no amor, como ela é no trabalho e qual o ponto negativo dela. Quando você tem esse dossiê no seu caderninho, você domina qualquer carta, porque vai ficar muito mais fácil para fazer a sua tiragem. Quando você tenta fazer combinações, você vai se perder no meio do processo, porque você nunca vai tirar só 2 cartas para o seu consulente. Você sempre vai tirar mais do que 7 cartas. Quando a gente vai fazer uma tiragem profissional, existem várias, eu vou citar algumas aqui. Tem a mandala do tarô, tem a tiragem de Anki, tem a tiragem do amor para casais, tem a tiragem do amor para solteiros, tem a tiragem da grande sacerdotisa, do louco, tem até um tarô da Shai, que eu ensinei para os meus alunos, que é o que eu atendo os meus clientes hoje, a minha tiragem mais famosa, mais popular entre os meus clientes. E todas essas tiragens que eu mencionei aqui, incluindo a Cruz Celta, possuem entre 7 a 12 cartas. Nunca 2 cartas. Então, por que você fica tão preocupado em saber a combinação de 2 cartinhas? Vamos focar em estudar uma a uma. Então, eu vou lançar um desafio aqui para você. Durante os próximos 78 dias, você vai tirar uma carta por dia e você vai ter que escrever no caderninho. Gente, estudar 10 minutos, pelo amor de Deus, 10 minutos do seu dia. Você vai pegar aquela carta, vai botar na sua mesinha de cabeceira, vai pegar uma folha e uma caneta e vai começar a escrever. Vou aqui pesquisar rapidinho. Gente, tem livro, tem internet, tem meu canal, tem o Instagram. Você vai botar lá. Saiu, deixa eu pegar uma carta aqui aleatória. Saiu o Rei de Ouros. O Rei de Ouros, eu vou botar ali. O significado geral dele, vou lá, dou uma pesquisada, representa, né, um homem orgulhoso, um homem imperturbável, que vai em direção ao propósito dele. Então é uma carta de estímulo, ele vai, ele avança. Então você vai escrever que o significado geral dele é uma pessoa com persistência, é uma pessoa estável, que vai em direção aos sonhos, que vai em direção àquilo que quer, que não deixa ninguém atrapalhar, é um homem muito centrado nas metas. Mas qual que é o ponto negativo? Essa teimosia, né? Esse orgulho de não saber perder, de não saber abrir mão. Então a gente vai botar lá que o ponto negativo dessa carta é o orgulho. Como que seria essa carta no amor? É uma pessoa que preza pela estabilidade, né? É uma carta de terra, é uma carta de ouros. Então a pessoa quer ficar fixa, quer um casamento, quer uma união. Então no amor vai representar isso. E como que seria no trabalho? É uma pessoa persistente, é uma pessoa que não abre mão daquilo ali. Ela vai lá, executa, não tem medo de trabalhar, coloca a mão na massa. A partir do momento que eu faço a minha pesquisa e eu tenho ali no caderninho, eu já estou estudando, já fica mais fácil. Eu já consigo aplicar isso dentro de uma tiragem. Então é muito mais fácil você
compreender unitariamente cada carta do que você ficar aqui tentando adivinhar a combinação das duas. E aí eu vou aplicar esse meu estudo, essa dica que eu tô dando para vocês, para uma tiragem de tarô. A gente vai fazer aqui em conjunto a tiragem do amor comparativo, que é para casais. É uma tiragem bem famosa que os meus clientes vivem pedindo para entender se essa pessoa que eles se relacionam ama de verdade e por aí vai. E aí eu vou dar uma dica para vocês, que agora eu lancei esse desafio. Quero ver aí, nos próximos 78 dias, você tirando uma carta por dia. Pode me marcar lá no Instagram, que eu gosto de ver, eu gosto de acompanhar, gosto de compartilhar vocês, para eu ver realmente como é que tá sendo esse processo. Uma vez por dia, uma carta de tarô, 10 minutinhos, vai ser o suficiente para você ter um estudo tranquilo, leve, né? E conseguindo dominar as cartas e fazendo uma tiragem. A partir disso, vocês vão conseguir fazer qualquer combinação de carta. E agora a gente vai aprender a combinar as cartas de verdade, né? Como é que vai funcionar? Não é a combinação que vai ditar, e sim a posição que a carta sair. A nossa tiragem do amor aqui, ela possui 7 cartas. Vou deixar aqui do lado um exemplo de como ela vai ser montada, estruturada, tá bom, gente? Praticamente é assim, a gente vai tirar as 2 primeiras cartas. As 2 primeiras cartas, aqui saiu a carta da justiça e a carta 9 de paus. A gente vai posicionar elas lado a lado. Todas as cartas que saírem do lado esquerdo, aqui é o direito, né, pra mim, mas todas as cartas que saírem desse lado aqui vão representar a pessoa que o seu cliente ama. Então, digamos que eu sou a cliente e eu fiz essa tiragem pra mim e pro meu namorado. Essa carta vai representar meu namorado, essa carta vai representar eu. Vamos usar um nome fictício. Aqui é a Renata e aqui é o Thiago. Então, a Renata é a pessoa que o Thiago está namorando e ele quer saber sobre ela. A primeira fileira de cartas vai representar o momento da vida em que eles estão de forma separada. O que está passando na cabeça da Renata e o que está passando na cabeça do Thiago. Então, a Renata tirou a carta da justiça. O que a justiça representa pra gente? A justiça é a representação do equilíbrio, da paz, o estar em cima do muro. É a pessoa que tá tranquila, que não tem medo, que tá deixando a jornada acontecer e que tá bom do jeito que tá. Então, a Renata, ela está num ambiente leve, tranquilo, cômodo, né? E esse ambiente dela faz ela ficar leve também. Então, ela não está com incomodações, ela não está com preocupação, ela está num estado de paz, num estado justo, né? Então, a gente entende que a Renata não está com grandes preocupações. O Thiago, ele tem uma carta 9 de paus, que é uma carta sagitariana. Aqui no Crowley a gente tem o exemplo, tá? Vale lembrar que eu tô usando o tarô de Crowley, mas prestem atenção nas cartas que eu estou falando aqui, que eu estou mencionando, que são as mesmas que existem no tarô de Marcélia, no tarô de Waite. A diferença é a figura, tá, gente? Eu sigo a escola inglesa, eu gosto de estudar a carta do Crowley, eu gosto de ser uma seguidora ali que estuda todas as simbologias dele. Então você adapta para o seu tarô, mas a maioria dos tarôs tem a mesma linguagem de carta, então só vai mudar realmente a figura. Aqui o Thiago tirou um 9 de paus, que é uma carta de Sagitário que nunca está satisfeita, né? Que sempre quer mais. Não, sempre dá para ser mais. A pessoa tá ali meio que reclamando. E querendo ou não, o que acontece na situação. Enquanto a Renata tirou uma carta lindíssima, maravilhosa, que é tranquila, ela tá de boas, ela não quer ser estressada por ninguém. O Thiago, ele já tá aqui tenso, né? Preocupado, querendo mais da relação. Então, a gente vai pegar o significado geral dessas cartas. Primeira fileira, você vai lá pegar no seu caderninho. Qual que é o significado geral dessa carta? Então, você vai olhar e a resposta vai estar ali, né? E aí, quando a gente passa para nossa segunda fileira, a gente vai perguntar para as cartas, né, o que um sente pelo outro. O que a Renata sente pelo Thiago. E o que o Thiago sente pela Renata. E aí, a gente vai botar aqui, ó, vai posicionar assim. Se você faz sessão online no WhatsApp, você pode mandar a foto assim pro seu consulente. Vai montando, vai tirando a foto. E aí, você vai botar por cima. E aí, a gente vai pegar o caderninho e vai olhar qual que é o significado dessa carta no amor. E aí tá aqui, a gente tem um 6 de paus, que representa a carta da vitória, né? A carta do reconhecimento. A Renata reconhece o Thiago como a pessoa que ela quer estar ao lado. Ela tem a paixão, ela tem o amor. Fica a dica também sempre olhar a numerologia das cartas, tá, gente? Posso fazer um vídeo falando sobre isso qualquer dia. O número 6 no amor, ele representa o amor, representa a harmonia, representa a troca, a conexão. É o número dos enamorados. Então, assim, o 6, ele é amor.
E aqui a gente vê que a Renata, ela tem essa certeza sobre o Thiago. Então ela tem certeza que ela quer estar com ele, que ela gosta da presença dele. Enquanto aqui do lado do Thiago, a gente tem um 3 de copas, que também é uma carta positiva para o amor. Se você olhar no seu caderninho de pesquisa, você vai ver 3 de copas representa o transbordar, a abundância, né? É o Mercúrio em Câncer, então tem toda uma inteligência ali voltada para as conexões, para as relações. Então a gente vê que ambos estão conectados. Só que agora a gente vai descobrir o defeito dessa relação. O que faz o Thiago ficar tão inseguro, irritado e incomodado, né? E essa carta sai para a Renata, que é um 7 de copas, e essa carta sai para o Thiago, que é um 8 de paus. E aí você vai olhar lá na sua pesquisa, qual que é o ponto negativo dessa carta. E aí, para Renata, saiu um 7 de copas, que é uma carta mais despretensiosa, né? Uma carta que está num processo individual, que tem traumas com o passado. O 7 de copas fala muito, toda vez que o número 7 sair, mais uma dica numerológica, é sobre processos individuais. Então, a Renata, ela tem coisas individuais que ela não compartilha. Então, fica subentendido. E faz com que o Thiago fique fantasiando coisas, no estilo de, será que ela tá me traindo? Será que ela não gosta de mim? Será que ela não vê aqui um sentimento suficiente? Então, a gente vê que tem ali uma intensidade, né, onde ela não consegue esquecer o passado. Não é à toa que é uma carta de Vênus em Escorpião. Então é uma carta que vivenciou situações, né, a níveis grandes. Então ela pode ter passado por abusos, relações tóxicas, que fazem com que ela não se entregue o suficiente. Mas ela gosta dele, porque a gente viu na fileira anterior que ela gosta dele e tem certeza dele. E aí, qual que é o maior defeito dele? Ele tirou uma carta de fogo. Fogo normalmente é considerado uma carta de maturidade, né? É aquela carta da pressa, da ação, da coragem, do movimento. Então a gente vê aqui que o Thiago, ele tem essa pressa. Ele tirou um 8 de paus, que é a carta de Mercúrio em Sagitário. Então tem um intelecto rápido, tem que ser pra ontem e nunca tá satisfeito. E aí soma, né, que tem essas setas aqui no Crowley que vai direcionando como se fosse uma bússola para cada lugar. Então ele tem uma ansiedade de saber para onde a relação tá indo, o que tá acontecendo, se eles se conectam, se eles não se conectam. Então a gente tem aqui esse embate que acaba fazendo a relação conflitar. Mas quando a gente tira a nossa carta final, a gente tem aqui uma roda da fortuna. E aí você pode juntar o significado geral dela com o significado no amor. Sempre confere. O que a roda da fortuna representa? Ciclos. Representa pra gente, né, que virão novas fases, que vão transformar aquele laço afetivo. No amor, essa carta é sensacional. É uma carta que se transforma. É uma carta de uma relação duradoura, uma relação estável, uma relação que tem muito para evoluir e crescer em conjunto. Então, a gente vê aqui, nessas 7 cartas, que é um casal que pode sim prosperar. Essa tiragem aqui é uma tiragem que ajuda facilmente você a entender, né, o sentimento do seu consulente pela pessoa que ele ama e o sentimento da pessoa que ele ama pelo seu consulente. E o que eu quis ensinar aqui quando a gente fez essa tiragem juntos? Não é a ideia aqui não é ensinar essa tiragem em especial, mas é explicar para vocês que não adianta vocês ficarem tentando entender duplinha de carta. É muito mais importante vocês entenderem o significado individual daquela carta e escolher uma tiragem que vocês compreendam bem. Se a gente for fazer uma cruz celta, vai ter pontos altos e pontos baixos dentro da cruz celta. Se você for fazer o meu tarô da Chay, que é o que eu ensino lá no curso de tarô da Chay, tem pontos altos e tem pontos baixos. Então, dependendo da tiragem que você escolhe, você tem que se preocupar com a posição da carta. Porque muita gente fala pra mim, como é que eu sei que a carta é negativa e a carta é positiva? Simples, é só você fazer uma tiragem que tenha pontinhos da carta que são negativos e pontinhos positivos. Não existe isso de, eu puxei a carta e a carta é negativa pra mim. Não, a carta sempre vai ter um plano de consciência. Se você tira uma única carta, você não tem que olhar o ponto alto ou o ponto baixo dela, você tem que olhar o plano de consciência da carta. Cada carta tem uma filosofia, e aí você tem que olhar aquela filosofia. Se a gente pega aqui uma carta que é tenebrosa, por exemplo, um 8 de copas, o 8 de copas, as pessoas morrem de medo. Só que o que ele representa? O 8 de copas é sobre sair daquele limbo, né? E ir para outro caminho, né? Sai dessa cova, né? Vai, avança, para de ficar travado no meio do caminho, vai fazer suas coisas. Então é uma carta que quer que você saia do pântano. Então toda carta vai ter uma mensagem. Não é que você tirou uma carta ruim, acabou o mundo e deu e já era, o tarô é ruim. Não! Você tem que aprender a escolher a tiragem que você vai fazer, compreender a posição que a carta tá
e conferir sempre num caderninho, numa pesquisa. Vou dar uma dica para vocês. Eu sou professora de tarô há muitos anos e nesses anos todos eu continuo estudando. Eu compro livro pra caramba, eu leio, eu estudo. Tem dia que é 10 horas da noite eu tô postando lá no grupo de membros do Instagram o que eu tô fazendo, né? O que eu tô estudando dessa vez. E eu sempre tenho uma obsessão diferente. Então não é em um mês, fazendo um cursinho de um final de semana, que você vai dominar as cartas. Não! As cartas são um processo de entendimento, tem que gostar, tem que ter um prazer, tem que desfrutar a carta. Não tenha pressa, mas tenha compreensão, tenha amor pelo estudo. E aí, fica aí o convite para você ampliar o seu repertório, cria esse caderninho com 78 cartas, né? Vai lá, escreve carta a carta, faz a sua pesquisa, estuda, faça cursos, assista vídeos, leia livros. Isso tudo vai te ajudar no teu processo de dominar o tarô com essa facilidade aqui, ó, que é isso que eu quero. Então vamos abandonar essa historinha de ficar fazendo duplinha de carta. A não ser que você só tire 2 cartas sempre. Aí tudo bem, aí você pode fazer duplinha de carta. Mas ainda assim você vai precisar entender o significado unitário da carta para depois avançar. Então, para te ajudar nos seus estudos, já aproveita, aqui tem o link para baixar o e-book, aqui tem o link para você ter acesso aos e-mails gratuitos, todos os conteúdos que eu deixo aqui são gratuitos, tá, gente? Para vocês me seguirem no Instagram também, que lá tá cheio de conteúdo maravilhoso. E já vou pedir para vocês, deixem aqui assuntos que vocês querem saber que eu não tenha postado no canal ainda, porque eu posso criar vídeos para postar todas as quintas com os assuntos que vocês mandam para mim. Muito obrigada, um beijo e até semana que vem!